Bom, pessoal, vou falar aqui um pouco do que eu acho que do é uma história tipo que eu venho falando do Hermes Trismegisto e vou começar com uma reflexão aqui os Moais da Ilha de Páscoa. Mobilizou uma civilização inteira para mover 80 toneladas. Então, uma civilização inteira foi usada para mover os Moais de 80 toneladas. Já no Líbano, existem 3 blocos de rochas sólidas calcárias. Os arqueólogos as chamam de trilitos, pesando 800 a 900 toneladas cada uma. O maior guindaste, o Libaer LTM 11.200, levanta 200 toneladas. E esses guindastes custam 300 milhões de dólares. Pesam 280 toneladas. E ainda precisam de uma equipe especializada para operá-lo. A distância da pedreira é de 1 quilômetro, mas o terreno é todo acidentado, né? Então, que hoje faz com que hoje em dia se torne uma tarefa muito complicada de se realizar, mesmo com máquinas modernas. Exige muitos projetos. 1 quilômetro para mover uma rocha de 900 toneladas por 1 quilômetro de terreno acidentado. Demoraria meses para fazer, né, com toda a tecnologia avançada. E onde já na Ilha de Páscoa, os Moais eles estão 900 quilômetros do local aonde estão. Quando questionaram os nativos de como os antepassados explicavam como os Moais chegaram até lá, eles responderam: foram andando. Então, assim, a explicação, né, eles foram andando. Isso são os nativos que falam como os ancestrais deles vinham a explicar. A única conclusão é que a datação está errada, e sim, muito mais antiga, e é muito mais antiga, feita, seriam feitos por uma civilização avançada. Aí tem a história aqui das Vimanas, ou chamado também de tapete voador. O tapete voador é um tapete que voa, mas a Vimana seria um conceito de castelo voador. Então, assim, o rei Salomão voava e tem lá as montanhas do rei Salomão, lugares onde são montanhas altas com o topo assim mais nivelado, né? E era por ali que ele pousava, né? Aí tem uma história aqui curiosa que o famoso explorador russo-americano Nicholas Roerich, em 1920, viajou por toda a Ásia Central e pelo Tibete. E no Tibete contam que o rei Salomão vinha voando na sua nave ou tapete voador. Aí tem outras coisas, mas assim como vimanas seriam é, estruturas de vários formatos, tipo em forma de cúpula, em forma de pirâmide mesmo, ou até mesmo uma menor, sabe? Então, uma menor seria um tapete voador, que não teria ali uma certa. Seria para uma pessoa só, uma coisa muito mais aberta, assim, sabe?
Como se fosse uma tenda voadora. Vamos lá, seria mais uma tenda voadora. Não bem só um tapete. E então, chegando a história de Tote, o Hermes Trismegisto, como, como é conhecido, né? Para quem não sabe, Tote é um deus egípcio. A representação dele é um deus egípcio com a cabeça de um pássaro. Se não me engano, é o Ibis. É um homem com a cabeça de um pássaro, Ibis. Então, Tote é um diplomata celestial no meio de. Bom, ele não. É a história de Tote, no caso, né? Eu vou contar da seguinte forma. Existem então os Anunnakis na Terra, na época, e eles eram tudo meio maluco. Então, Tote, ele é um diplomata celestial. No meio dessa maluquice toda, sem noção e sentimentos, sempre tentou contribuir para preservar o conhecimento em prol da humanidade. Tote viveu 140 mil anos. Ele é um ser biológico, nasceu na Terra, então ele é um Anunnaki terráqueo, filho de Enki. Há 450 mil anos, um Anunnaki chegou aqui, Alalu, e então chamou outros cerca de 900 Anunnakis, de 4 tipos. Mas basicamente eram 2 tipos. Um é como a gente e outro que pode receber complementos. Eles já nascem com essa genética. O corpo deles já vem com lugares para instalar coisas biônicas. E esses são chamados de Igigis. Vieram à Terra para ajudá-lo na missão, que era coletar o máximo de ouro possível das minas da Terra. Por que eles precisavam de tanto ouro? Planetas e o Sol giram na órbita de um mesmo plano. Já a de Nibiru gira quase que perpendicular a esse plano. Como é uma órbita muito longa, passa muito tempo longe do Sol, por muito tempo, e por esse problema, pode ter tido um problema na sustentabilidade da atmosfera desse planeta. E eles precisam de um único minério que, colocado como em suspensão no lugar da atmosfera, cria um escudo para a atmosfera não escapar no espaço sideral. E talvez isso aconteça com a Terra, né? É, podemos passar por esse problema logo, se caso continue os problemas ambientais e tudo, mas eles, o caso deles é diferente, porque eles sempre tiveram esse problema. Né? Eles têm esse problema até hoje. Então, o An mandou os 3 filhos dele para cá, Enlil, Enki e é um nome difícil, Ninmar. Ninmar, o nome da, da moça. É o Enlil, Enki e Ninmar. Os 3 se estabeleceram aqui durante esses 450 mil anos. Então, quando chegou hoje, já tinha o Alalu, veio esses 3 e vinham para cá. Eles vinham em poucos números, 10, no máximo 20 por nave. Porque em grandes distâncias cósmicas eles ainda são bem atrasados, mas viajando pelo sistema solar eles viajam por tudo. No sistema solar eles são conhecedores, já tendo passado por todos os planetas, algumas luas de Saturno, luas de Júpiter, Marte.
mas parece que nunca conseguiram sair do sistema solar. A origem comum no caso, a panspermia, uma molécula misteriosa que apareceu na Terra há 4 bilhões de anos, também apareceu lá em Nibiru. E eles têm a mesma condição biológica da nossa. Eles. Então é porque é a mesma origem, né? A panspermia é uma molécula misteriosa que ninguém sabe de onde surgiu, como, mas surgiu e apareceu na Terra, assim como é a mesma origem, no caso, deles lá, de Nibiru. Então, para concluir a história de Tote, Enlil, quando chegou, era o comandante. Enki ficou com menos terras e menos cargo. E até que, vindo todo o pessoal de lá para cá, foram, como eu disse, total de 900, né, incluindo Igigis e Anunnakis, eram 900 no total. Os Igigis trabalhavam nas minas, o trabalho mais difícil, e os Anunnakis é o que levavam o ouro até Marte como um ponto de pouso e estação, uma subestação no caso, para não fazer a viagem direta, né? Então, Marte era chamado de Lamu, se eu não me engano. Eles paravam em Lamu, então devia ter muita base lá também, uma colônia, alguma coisa, como o homem quer fazer na Lua hoje em dia. No caso deles era Marte, porque a viagem deles era longa. Então paravam em Marte com todo aquele ouro pesado. Então exigia agora eu não tô lembrando, mas provavelmente é assim, eles conseguiam chegar até Marte com uma nave maior, cheia de ouro. E de Marte até Nibiru seriam em pequenas naves, né? Porque é muito mais pesado e difícil fazer uma viagem tão longa até Nibiru. Então, nisso tudo, depois de tudo, nasceu Tote. Ele era um gênio e diferenciado, um gênio que ninguém sabe o porquê. Os Anunnakis não sabem o porquê que ele nasceu desse jeito, diferenciado, gênio. E essa é a história básica de Tote, da Terra e dos Anunnakis. Pessoal, obrigado. Se quiser comentar no vídeo, deixar o like. É bom o comentário pra gente, comentário sério pra gente saber, né? O que se pensa, quem colabora com a ideia. É um vídeo curto, vídeo rápido. Obrigado. Valeu.